Introdução ao aconselhamento bíblico. John MacArthur, com Wayne Mack, e o corpo docente da The Masters College. Capítulo 7. Disciplina espiritual e o conselheiro bíblico. Robert Smith. Quando ouvimos que um conselheiro se envolveu em pecado sexual com uma aconselhada, perguntamos: como isso aconteceu? Como poderia ter sido evitado? Então, é fácil acrescentar: isso nunca acontecerá comigo. Talvez você conheça um conselheiro que é excessivamente gordo e mesmo assim é excelente em seu trabalho como conselheiro. Surge então, novamente, uma pergunta: como essa pessoa pode ajudar alguém a desenvolver disciplina em sua vida e se ele ou ela é obviamente indisciplinado? Essas perguntas nos levam a refletir sobre uma necessidade básica na vida de um conselheiro bíblico: a disciplina espiritual. Isso vale especialmente à luz da advertência de Paulo de que aqueles que queiram restaurar uns aos outros precisam ter o cuidado de não se envolver com o pecado do ofensor. Em Gálatas 6:1, os conselheiros bíblicos precisam ter um relacionamento cada vez maior com o Senhor. Precisam crescer em conhecimento e em obediência à palavra de Deus e precisam estar cientes de seu potencial para pecar. O relacionamento com o Senhor. O conselheiro bíblico precisa, é claro, ser nascido de novo, pois como um conselheiro poderia usar corretamente a palavra de Deus se o Espírito não residir nele? E como um conselheiro pode encorajar outros a mudar sua conduta e crescer em seu relacionamento com o Senhor se ele mesmo não for um modelo do poder transformador do Evangelho? Na discussão a seguir, descreveremos 8 elementos essenciais da disciplina espiritual para manter um relacionamento cada vez maior com Jesus. Ler a palavra de Deus. A fim de aplicar corretamente a palavra de Deus às situações de aconselhamento, precisamos conhecê-la e praticá-la. Precisamos ler a Bíblia e estudá-la a fim de aplicá-la à nossa vida antes de usá-la eficientemente na sala de aconselhamento. Um programa de leitura regular pode ser um método útil. Existem muitas maneiras diferentes de estudar a Bíblia. Um método pode ser produtivo para uma pessoa, enquanto o outro método pode ser mais eficaz para outra pessoa. Conselheiros que estudam a Bíblia para um sermão ou uma aula de escola dominical ou para uma instrução bíblica descobrirão que os conhecimentos adquiridos por meio desse estudo naturalmente afetarão o aconselhamento. Memorizar as Escrituras. A memorização das Escrituras é uma parte essencial do relacionamento do conselheiro com Deus. E é também um meio de aumentar o conhecimento pessoal da palavra a ser usado com outros. À medida que o conselheiro aplicar as passagens decoradas ao dia a dia, ele ou ela será capaz de ajudar o aconselhado a também usá-las de forma eficaz. A Bíblia é a espada do Espírito e o conselheiro precisa ter essa espada à sua disposição e preparada a qualquer momento, não só na prática pessoal, mas também nas sessões de aconselhamento.
Sugiro utilizar um guia na memorização das Escrituras. Quando memorizar as Escrituras, tente decorar passagens, não versículos individuais. Se não forem provérbios, a fim de evitar a aplicação desses versículos fora de seu contexto. Memorize versículos que são úteis em sua própria vida e versículos que ensinam doutrinas aplicáveis a problemas de aconselhamento. Em seu livro, O que Fazer na Quinta-feira, o Dr. Adams incluiu uma lista excelente de versículos que são especificamente benéficos para o aconselhamento. Orar. Muitas vezes os aconselhados têm uma visão errada da oração. Para que os conselheiros possam ajudar essas pessoas a entender a oração, eles precisam ter uma compreensão correta da oração e praticar a oração. Por que precisamos orar? A Bíblia oferece muitas razões, mas 3 são especialmente importantes. Em primeiro lugar, Deus ordena que oremos, Colossenses 4:2, 1 Tessalonicenses 5:17. Em segundo lugar, Cristo foi um exemplo de oração para nós, Marcos 1:35, Lucas 6:12. Se ele, o homem perfeito e sem pecado, orou, quanto mais deveríamos fazê-lo? Em terceiro lugar, já que Cristo nos ensinou a orar, podemos supor que ele quer que oremos. Oração é um ato de obediência e de adoração a Deus. Mateus 6:5-9. A oração é basicamente uma comunicação unilateral com Deus. Não esperamos que Ele fale conosco de algum modo místico. Não esperemos que Ele fale conosco de algum modo místico por meio da oração, porque Ele já falou por meio de Sua palavra. Se quisermos ouvi-lo, precisamos estudar cuidadosamente as Escrituras. Precisamos lembrar também a nós mesmos e, frequentemente, aos nossos aconselhados, que Deus responde a orações com respostas que nem sempre são um sim imediato. Em Atos, por exemplo, o pedido de Paulo de ir a Roma para pregar foi respondido de outra forma. Ele foi como prisioneiro em todas as despesas pagas pelo governo romano. Às vezes, as respostas às orações são adiadas. George Miller passou a vida inteira orando por um homem, mas nunca chegou a vivenciar a resposta à sua oração. Anos após a morte de Miller, o homem foi salvo. A fim de desenvolver um hábito de oração, pode ser útil agendar um horário para orar. Quando orar, faça uso eficaz do seu tempo orando com a ajuda de uma lista. Alguns itens da lista podem ser priorizados para a oração diária, outros agendados para a oração semanal. Orar todos os dias por uma necessidade não é tão importante quanto orar regularmente. E entenda que uma oração longa não é boa simplesmente por ser longa. Em alguns dias, quando crises e outras responsabilidades dominarem sua agenda, um horário de oração pode ser reduzido a uma oração no meio da correria. Mas em outros dias, você pode voltar ao seu hábito de oração regular. O ministério do aconselhamento é impossível sem a orientação do Espírito na compreensão da palavra. Os conselheiros precisam buscar essa ajuda em oração para entender e utilizar corretamente a espada da verdade ao lidar com os problemas dos aconselhados. Quando colhemos informações, precisamos do auxílio do Espírito para juntar corretamente todos os pedaços. Precisamos também depender continuamente no Espírito Santo para que ele solucione os problemas dos aconselhados.
A mudança na vida dos aconselhados será proporcional à sua compreensão dos princípios bíblicos que se aplicam à sua situação. E mesmo que um conselho sábio de um conselheiro possa causar uma mudança externa, essa mudança não será permanente. Apenas o Espírito pode dar a compreensão e a motivação necessárias para uma mudança permanente. Os conselheiros precisam orar para que o Espírito opere na vida dos aconselhados e orar para que sua própria vida sirva como exemplo de obediência aos princípios bíblicos e de crescimento constante no conhecimento da palavra de Deus. Aqui estão duas observações de J. Adams sobre a oração. A oração é um recurso que Satanás não possui e sobre o qual a carne nada sabe, mas é um recurso nosso, um recurso poderoso que o Senhor nos adverte a não negligenciar. É claro que orar com fé é difícil, como os discípulos descobriram e como todos nós sabemos. E é justamente aqui que muitas batalhas são perdidas. Pessoas que conhecem a palavra, cujas mentes estão focadas nos objetivos certos e que querem vencer a guerra interior, ainda assim fracassam, pois não oram. É importante ter a ajuda do Espírito, tanto na oração como na própria batalha. Se Deus provê para todas as necessidades na batalha, inclusive a oração na qual você pede sua providência, então não cometa qualquer erro. Não há desculpa para o fracasso. Você nem pode alegar que não sabe como orar. Relacionar-se com uma igreja local. Manter um relacionamento com um corpo local de cristãos é parte essencial do relacionamento entre o conselheiro e o Senhor. Esse relacionamento é ordenado pela Bíblia. Das mais ou menos 110 referências à igreja no Novo Testamento, mais de 90 se referem à igreja local. No Novo Testamento, os cristãos tinham a prática de se reunirem com a assembleia local. Assim, se tentarmos ministrar isolados de uma igreja local, estaremos ignorando a visão e o propósito de Deus para a igreja. Há muitos benefícios para o conselheiro que mantém um relacionamento com uma igreja local. Um dos benefícios é a pregação da palavra. É aqui que o conselheiro é alimentado, além de seus estudos pessoais. Nenhum cristão pode estar submerso demais na palavra para não precisar da pregação da palavra. Um relacionamento regular com uma igreja local apenas impedirá o crescimento espiritual. Um relacionamento irregular com uma igreja local apenas impedirá o crescimento espiritual do conselheiro e, portanto, de seu ministério de aconselhamento. Outro benefício de manter laços íntimos com uma igreja local é que isso o obriga a prestar contas pela disciplina, pelo arrependimento e pela restauração. Um conselheiro que é membro de uma igreja local aceita essa proteção e se declara submisso aos princípios bíblicos em todos os aspectos da vida. Submissão à autoridade de outros líderes da igreja é muito importante para conselheiros. Assim, servem como exemplo da submissão à palavra de Deus e à liderança imperfeita para os aconselhados, pois estes também precisam se submeter a uma autoridade que não é perfeita. Aqueles que se recusam a se submeter à liderança da igreja local perdem todas as bênçãos que Deus promete à submissão bíblica e não têm respostas para todos aqueles
que se encontram em situações semelhantes e que procuram por aconselhamento. Adorar. O cristão é instruído a adorar. Portanto, deve ser parte importante também da vida do conselheiro. A adoração é uma experiência ou um sentimento agradável, é um respeito e uma reverência consciente ao Deus Santo. Uma adoração focada nele. Sem adoração é fácil minimizar o pecado e falhar no crescimento espiritual que agrada a Deus. A adoração nos conscientiza de nossas necessidades espirituais. A igreja é o lugar bíblico para a adoração coletiva. A música, a ordem do culto e tudo o que é feito deve estar voltado para o sermão, pois isso ajuda os ouvintes a realizar o ato supremo de adoração, a obediência diária a Deus. A adoração inclui louvor e ações de graça por aquilo que o Senhor está fazendo na vida do conselheiro e na vida dos aconselhados. Louvor e ações de graças ajudam a evitar desencorajamento quando lidamos com os problemas mais difíceis. Assim, esses problemas se transformam em oportunidades de louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito e pode fazer. Ter uma teologia correta. Já que a base de quase todos os problemas de aconselhamento são problemas doutrinais, uma compreensão correta de teologia é essencial para o conselheiro bíblico. Isso não significa que podemos encontrar as respostas aos problemas de aconselhamento num manual de teologia. Nosso manual é a Bíblia e, se entendermos a Bíblia corretamente, seguiremos uma teologia correta. Para o conselheiro é particularmente importante ter uma compreensão correta da teologia do pecado. Tanto os problemas de aconselhamento são um resultado direto do pecado. Mesmo assim, frequentemente os conselheiros minimizam o pecado. Eles não entendem a doutrina do pecado, não entendem quão sério e quão insistente o pecado é, nem o que Deus pensa sobre o pecado ou o que precisam fazer para evitar praticá-lo. Uma teologia correta é necessária também em outras situações de aconselhamento. Por exemplo, quando o marido não ama a sua esposa como deveria, ele não entende a doutrina de Cristo, seu amor pela igreja, suas demonstrações desse amor e seu desejo de obedecer ao Pai. Em todos os problemas de aconselhamento que envolvem um conflito com outra pessoa, há evidências de uma falha no relacionamento dessa pessoa com Deus. Uma teologia correta é essencial também para entender o aconselhamento bíblico em oposição a outras formas e filosofias de aconselhamento. Alguns tipos de aconselhamento que se chama cristão tenta manipular os outros. Até mesmo Deus usando a Bíblia ou alegando que a Bíblia é insuficiente e que os conselheiros modernos precisam acrescentar sua própria sabedoria à sabedoria da Bíblia. Uma compreensão correta da teologia da Bíblia ajuda a resolver essas questões. Ser semelhante a Cristo. Romanos 8, 28 a 29 ensina que o objetivo de todo cristão é tornar-se mais semelhante a Cristo. Tudo o que acontece na vida de uma pessoa é divinamente ordenado para ajudar essa pessoa a se tornar mais semelhante ao Filho de Deus. 2 Coríntios 3, 18. Isso precisa ser um objetivo prioritário na vida do conselheiro.
o relacionamento com outros. Um relacionamento crescente com o Senhor não basta para qualificar alguém como conselheiro bíblico, por mais recomendável e necessário que isso seja. Um amor espiritual autêntico pelas pessoas também é uma exigência primária. Evangelizar os outros. Um conselheiro bíblico precisa evangelizar porque a palavra de Deus o ordena. Mateus 28, 19 a 20, Marcos 16, 15, Atos 1, 8. Além disso, sem evangelismo não há necessidade de aconselhamento, visto que é impossível aconselhar biblicamente o não cristão. Adams afirmou corretamente que só podemos fazer pré-aconselhamento de não cristãos para prepará-los para a salvação por meio do relacionamento de aconselhamento. Assim, o conselheiro precisa ser capaz de mostrar às pessoas, a partir da Bíblia, como elas podem obter o dom da vida eterna. Um conselheiro que não se entristece com o destino eterno das almas perdidas perdeu o foco primário da vida e de todo o ministério de Cristo. O sucesso no Evangelho não se mede pelos resultados, mas pela apresentação cuidadosa e correta do Evangelho. Isso inclui todos os aspectos que permitem apresentar a Boa Nova. Uma pessoa que está construindo pontes de relacionamentos com outros já fez um bom começo em evangelismo, mesmo que ainda não tenha apresentado o Evangelho. Ser tudo para todos os homens para melhorar a apresentação da mensagem da salvação é essencial e parte do sucesso. 1 Coríntios 9, 19 e 23. No entanto, é também verdade que se nos limitarmos a construir pontes e nunca as usamos para levar o Evangelho para o outro lado, talvez por causa de uma falha pessoal, como medo ou negligência, isso também não é sucesso. O evangelismo é de importância especial no aconselhamento bíblico, porque, a não ser que o aconselhado experimente ou tenha experimentado a fé salvadora, não pode haver muito progresso no processo de aconselhamento. O conselheiro pode usar a Bíblia para melhorar uma situação de vida dos aconselhados, mas ele precisa sempre dizer abertamente que eles jamais alcançarão todo o sucesso que Deus deseja para eles, porque não tem a ajuda do Espírito em seu interior. Por não entender sua palavra, eles se contentarão com muito menos do que o Espírito pode oferecer. 2 Coríntios 4:4. Em casos assim, o sucesso no aconselhamento pode ser definido como melhoria das circunstâncias, mas não pode ser considerado uma mudança para a glória de Deus. No processo de solucionar problemas do dia a dia, o conselheiro não pode perder de vista o problema maior do destino eterno do aconselhado. Disciplinar os outros. O aconselhamento bíblico é simplesmente uma extensão do discipulado. Discipular os outros. Não há distinção nítida entre os dois. O discipulado pode ser descrito como ensinamento dos princípios cristãos básicos, enquanto o aconselhamento usa esses princípios para lidar com situações específicas na vida de uma pessoa. O aconselhamento mais produtivo resulta do ministério de discipulado de uma pessoa após a salvação, da instrução desse indivíduo sobre os princípios básicos da vida cristã. Conselheiros bíblicos que queiram ver vidas transformadas precisam ser discipuladores incansáveis. Servir aos outros. Jesus não veio para este mundo para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. Se o Criador veio para servir aqueles que foram criados,
quanto mais deveriam aqueles que foram criados estar dispostos a servir. O ministério do aconselhamento não deve se concentrar em gerar renda, mas em servir. O serviço aos outros é essencial para estabelecer a integridade e a autenticidade no aconselhamento bíblico. O conselheiro deve constituir-se servo em casa, na igreja e até mesmo em posições de liderança. Lidar com críticas. Uma das melhores maneiras de lidar positivamente com a crítica é abordá-la como situação de aprendizado. Torne-se aluno de seu crítico, especialmente se você acredita ter recebido uma crítica injusta. Mesmo que a reação natural em momentos em que acreditamos ser inocentes seja defender-nos ou tentar convencer o acusador da nossa inocência, é melhor aprender como o crítico chegou à sua conclusão. Precisamos perguntar pela observação que levou o acusador a fazer sua acusação. A resposta a essa pergunta pode nos ensinar como os outros com os quais nos comunicamos nos veem. Podemos ter sido totalmente inocentes em nossos pensamentos e motivos, mas sem querer podemos ter comunicado algo diferente. Por exemplo, você pode ser acusado de ter se irritado com um aconselhado. Ao refletir sobre sua última sessão de aconselhamento, você pode não se lembrar de qualquer irritação ou tensão com a pessoa durante a discussão. Mas quando perguntar o que levou a pessoa a pensar que você se irritou, descobrirá que enquanto falava, você falava com uma expressão carrancuda, que parecia inquieto e que sua voz era um pouco mais firme do que de costume. O aconselhado interpretou essas reações não verbais como demonstrações de irritação. Embora não estivesse irritado, agora você entende porque o aconselhado chegou a essa conclusão e pode tomar mais cuidado e monitorar sua voz e expressões faciais no futuro. Quando for desafiado, não corra, mas tente aprender com o conflito. Sua melhor defesa é pedir que o crítico explique sua crítica para que você possa aprender com ela. Provérbios 29:1 nos alerta de que não devemos ignorar a repreensão. E em 2 Samuel 16, 5-13, Davi reconheceu que a crítica de Simei vinha de Deus para o seu benefício. Precisamos lembrar-nos de que Deus está no controle dos nossos críticos e que Ele poderia ter impedido a crítica se tivesse considerado isso benéfico, tanto para nós quanto para aquele que nos critica. Ao observar como aprendemos em vez de nos defendermos, o crítico vê uma reação bíblica. A melhor defesa da inocência é permitir que os fatos aprovem. E os únicos fatos são aqueles que podem ser observados. Podemos pedir que um acusador providencie os fatos por trás de sua conclusão e, além disso, questionar em que sentido essa conclusão é legítima, ao mesmo tempo em que lembramos essa pessoa que conclusões sobre posturas baseadas em fatos são apenas inferências e não podem ser tratados como fatos. Ao demonstrar que não temos medo de expor nossa inocência a uma lista minuciosa, produzimos a melhor defesa para a nossa inocência. Mesmo quando a acusação ameaçar a nossa integridade. 1 Pedro 2,12 e 3,16 ensinam que um caráter santo é a melhor defesa contra acusações falsas. Se você não tiver nada a esconder ou do que se envergonhar, permita que a qualidade de seu caráter seja examinada de perto. Seu caráter santo provará a sua inocência. Relacionamentos pessoais. Casamento. A Bíblia ensina que o casamento é uma imagem do amor de Cristo pela sua noiva, a igreja,
e da submissão dessa noiva ao seu senhor. O casamento do conselheiro bíblico deve ser um exemplo desse relacionamento. Se os conselheiros não aplicarem os princípios bíblicos para terem um casamento bem-sucedido, eles não estarão na posição de ajudar aconselhados em seus matrimônios. Não podemos esperar que outros casais instruam um casamento bíblico se nós não podemos esperar que outros casais construam um casamento bíblico se nós não o fizermos também. O companheirismo de um cônjuge é a provisão de Deus para impedir relacionamentos errados com os aconselhados. Deus ordenou que nossas necessidades de intimidade sejam satisfeitas apenas por meio do relacionamento conjugal e por meio de um relacionamento com seu filho. Mesmo que o casamento não seja completamente livre de problemas, o casamento do conselheiro precisa ser um exemplo de como pessoas amaldiçoadas pelo pecado convivem em harmonia bíblica, mesmo em tempos difíceis. Os conselheiros precisam servir primeiro em seus lares, se quiserem demonstrar princípios cristãos para a vida dos aconselhados. Família. O primeiro ministério do conselheiro se dirige a seu cônjuge e sua família. Não podemos ajudar outros pais com seus filhos se não investirmos o tempo necessário para treinar e disciplinar adequadamente os nossos próprios filhos. Estes precisam ser criados na instrução e no conselho do Senhor. O tempo que passamos com nossos filhos deveria incluir tempos de diversão, fazer o que eles querem, e tempos de instrução espiritual. O relacionamento consigo mesmo. Gálatas 6:1 adverte os restauradores, conselheiros, para a necessidade de estarem cientes de sua própria vida. Eles precisam crescer sempre em seu relacionamento com Cristo. Conselheiros deveriam ser caracterizados como pessoas que estão crescendo e mudando. Nenhum conselheiro é perfeito, pois perfeição é impossível, mas devemos tornar-nos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo, que é perfeito. Aqui temos 4 conceitos importantes a serem contemplados em relação a nós mesmos. Potencial de pecar. Os conselheiros precisam ter uma visão realista de si mesmos e de seu potencial de pecar. Isso faz parte do alerta em Gálatas 6:1. Pois, apesar de sermos regenerados, continuamos a viver sob a maldição do pecado. Isso significa que somos capazes de cometer os mesmos pecados como um não cristão. Acreditar em qualquer outra coisa não é apenas teologicamente equivocado, mas também ingênuo e potencialmente perigoso. Com esse fato em mente, devemos tomar todas as precauções para dificultar o pecado. Mateus 5:28-30. Se, por exemplo, seu relacionamento sexual com seu cônjuge não é aquilo que você esperava, esteja atento ao potencial de ser tentado nessa área. Invista em servir e ministrar ao seu cônjuge e agradeça a Deus por suas qualidades. Quando você perceber uma falha, reconheça que Deus está usando essa circunstância para torná-lo mais semelhante a Cristo. Quando você for tentado a imaginar uma relação sexual com uma pessoa fictícia ou real, reconheça esses pensamentos como pecados e substitua-os imediatamente com pensamentos bíblicos. Se você se sentir atraído por uma aconselhada, reconheça que esse pensamento e sentimento viola sua aliança conjugal. Então tome todas as precauções necessárias para se afastar de situações tentadoras com essa pessoa. A reação ao pecado.
Um conselheiro que peca precisa fazer aquilo que os aconselhados fazem: arrepender-se e mudar, desenvolvendo um plano específico para essa mudança. É extremamente importante não criar um hábito de se acomodar com o pecado. Não importa quão grande ou pequeno seja, o pecado precisa parar. Como conselheiros que estudam a palavra de Deus, precisamos permanecer atentos ao ensinamento do Espírito sobre o pecado que se aplica à nossa vida. Quando somos confrontados com o pecado em nossa vida, não podemos ignorá-lo. Se formos culpados, precisamos nos arrepender e mudar. Se formos inocentes, precisamos refletir sobre por que Deus permitiria que fôssemos acusados daquele pecado. Talvez tenhamos que ser mais consistentes em seguir diretrizes protetoras para impedir aquele pecado em nossa vida. Disciplina pessoal. 1 Coríntios 3,17 ordena que os cristãos não maculem o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Essa admoestação inclui também a orientação de cuidarmos adequadamente de nosso corpo. Cuidar de seu corpo inclui dormir o bastante, fazer exercícios diários e disciplinar-nos para manter um peso equilibrado. Sono. A maioria das pessoas precisa entre 7 e 8 horas de sono por noite. Pouquíssimas pessoas funcionam bem com menos do que isso. E pouquíssimos que acreditam conseguir funcionar bem realmente conseguem. Os conselheiros não podem permitir que uma agenda lotada os impeça de dormir o bastante. Descanso é tão importante quanto todos os outros aspectos físicos do corpo. Sem descanso, o cansaço dificulta a concentração, especialmente quando estudamos ou ouvimos as palavras de um aconselhado. Exercícios. Cuidar do nosso corpo inclui também um exercício físico adequado. Numerosos estudos médicos confirmaram a necessidade de exercícios para preservar a saúde e os benefícios de longo prazo para a saúde física e mental. Exercícios preservam o funcionamento do nosso corpo e ajudam a reduzir o nível de estresse e, portanto, o risco de adoecer. Os conselheiros precisam desenvolver um hábito de exercícios diários e atividade física. Isso alivia a mente e fornece uma dose extra de energia. Peso. Manter um peso equilibrado também é um fato importante para a saúde. Para muitos conselheiros que passam a maior parte do dia sentados sem muito esforço físico, isso exige uma medida extra de autodisciplina e determinação, não só para estabelecer uma dieta de pouca gordura, mas também para queimar o excesso de calorias por meio de exercícios. Manter seu peso sob controle é uma necessidade, pois como um conselheiro pode insistir que seu aconselhado seja disciplinado em várias áreas de sua vida, se o próprio conselheiro não é disciplinado na área fundamental da alimentação e do controle de seu peso. Uma visão total da vida. Um conselheiro bíblico precisa ver a vida a partir do ponto de vista de Deus. Nenhum evento na vida do conselheiro ou do aconselhado é isolado de Deus, que tem controle total e absoluto sobre tudo neste mundo. As Escrituras ensinam que cada aspecto da vida está sob seu controle e que ele usa cada circunstância para a sua glória em nosso benefício. Romanos 8, 28 a 29. Podemos descansar na certeza que Deus jamais busca a sua glória em detrimento do bem de seu povo. Tampouco busca o nosso bem em detrimento de sua glória. Ele criou o seu propósito eterno de forma que sua glória e o nosso bem estivessem sempre e indissoluvelmente interligados.